bênção. Em nome de Jesus, meu Pai, guarda os teus filhos, protege, dá-lhes graça, sabedoria, prudência, meu Pai, para que possam, meu Deus, agir segundo a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu oro, meu Pai, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão acamados, por aqueles, meu Deus, que estão neste momento, Pai amado, precisando de um milagre, que o Senhor possa alcançá-los, meu Deus, com o teu infinito poder. Especialmente eu oro pela vida do meu sogro, o Senhor Antônio, que está, meu Pai, acamado, precisando de um milagre. Que o Senhor venha curar o teu filho do alto da cabeça até a planta dos pés. Em o nome de Jesus eu oro a ti, Senhor. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, pelos nossos líderes, pelos nossos prefeitos, governadores, pelo nosso presidente da República e demais políticos que estão à frente, meu Pai, decidindo por nós. Em nome de Jesus eu te peço que tu venha, meu Deus, dar sabedoria, santificar, meu Pai, cada um deles, para que, Pai querido, nós possamos viver dias de paz, meu Deus. Estamos vivendo dias difíceis. Essa pandemia tem assolado, meu Pai, a casa, a família de muitas pessoas, não somente, meu Deus, com a enfermidade, mas trazendo a escassez, trazendo a pobreza. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, abreviar o nosso sofrimento, tal qual diz a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro a ti, meu Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém? No capítulo 14 de Juízes, nós vamos ver a história de um juiz chamado Sansão, amém? Livro de Juízes, capítulo 14, diz assim: E desceu Sansão a Tímna, e vendo em Tímna uma mulher das filhas dos filisteus, grava bem isso, tá bom? Filha dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava a ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímna, e chegando às vinhas de Tímna, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na tua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou-no nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram, pois não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens, e sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Amém? Queridos, essa história de Sansão é uma história muito contada, uma história muito repetida, mas é um texto que, quando a gente contemporiza ele, a gente se vê muitas vezes nos mesmos erros de Sansão, né? Porque nós também somos chamados para servir a Deus num processo de separação, de santidade. Sansão, quando nasceu, quando foi prometido aos seus pais, Manoá e sua mãe, ele foi dado para aquele casal como nazireu, ou seja, o nazireu ele tem algumas obrigações específicas das quais ele não pode abrir mão, né? Por exemplo, o nazireu não pode cortar o cabelo, o nazireu não pode tocar em bebida forte, o nazireu não pode tocar em animais mortos ou seres humanos, né? Não pode, seres humanos que já estão em óbito, ou seja, até isso foi posteriormente cancelado pelo Senhor Jesus. Mas no tempo de Sansão, o nazireado era muito firme, né? Muito
muito firme. Então eu precisava que fosse cumprido tudo aquilo, né? E nós também, de certa forma, quando a gente vai para o Senhor, quando a gente faz o voto de aceitar Jesus, eu acho até errado esse termo, na verdade foi Jesus que nos aceitou, mas quando a gente faz esse voto, nós também estamos nos comprometendo a cumprir alguns princípios cristãos, né? A gente não vai beber, não vai fazer parte de roda de escarnecedores, a gente não vai se misturar com as pessoas que praticam o mal. Então, o Salmo 1 fala muito bem sobre isso, né? Então, o servir a Deus exige o quê? Renúncia, exige abrir mão da sua própria vontade, exige abrir mão dos desejos mundanos, né? Que são tantos, né, irmãos? Quantos desejos humanos povoam a nossa mente, né? Quantas coisas que acontecem lá fora, que a gente conhece, sabe que existe, mas que a gente tem que renunciar por causa desse chamado que nós temos, né? Eu estou com 50 anos, graças a Deus, a metade da minha vida eu passei servindo a Deus, e às vezes eu fico assim, meu Deus, e quando eu cansar? Porque eu não estou vendo uma nova safra de cristãos que queiram fazer aquilo que eu faço hoje, que nós fazemos hoje, né? Então, o chamado, ele traz consigo uma carga de responsabilidade, né? Não é fácil você ser um pastor, você ser um líder, você ser um crente convicto, um missionário, um evangelista, um diácono, porque os olhos do mundo inteiro estão sobre nós, né? Ou seja, todo mundo pode cometer erros, menos nós. Todo mundo pode cometer erro, menos os nossos filhos, né? Então, o pastor, quando ele se converte, todos os que estão em sua volta, ele coloca um peso muito grande sobre essas pessoas, né? Então, além de você se manter de pé, você tem que proteger essas pessoas. Então, aqui nós vemos, por exemplo, Sansão, né, andando ali de caminho para a Filistia, a família é ameaçada por um leão, ele calado vai lá, mata aquele leão. A Bíblia fala que ele rasga, né, a queixada do leão de alto a baixo, não conta nada para os pais, né? Então nós também matamos um leão por dia para defender a nossa família, para defender as pessoas que a gente ama, né? Mas tem muita coisa que a gente faz que a gente precisa de estar sempre nos renovando, que a gente precisa estar sempre nos cuidando para que aquilo não seja motivo de tropeço, de queda por nós. Algumas coisas aconteceram na vida de Sansão que são muito pertinentes a nós. Irmãos, eu quero antes abrir um parêntese aqui, para dizer que tudo que aconteceu na vida de Sansão, primeiro aconteceu no mundo espiritual, né? Então, por exemplo, o céu pertence a Deus, a terra pertence a Deus, mas Deus nos deu por possessão. A Bíblia diz: sujeitai-a, e que a gente venha explorar a terra, os animais, né? As ervas do campo, o mar, as águas e tal. Então tudo isso aí pertence a nós. O inimigo, a única coisa que ele tem é o inferno, mas eventualmente nós trazemos o inimigo para estar conosco. O inimigo, ele não pode fazer nada se a gente não, se um ser humano não der lugar para ele. Entenda isso, né? Se o inimigo quiser praticar sexo ilícito, alguém tem que deixar ele entrar na pessoa para que essa pessoa pratique o sexo ilícito. Todas as atividades que são próprias do inimigo, o espírito não pode vir e roubar. O espírito não tem como ele vir e pegar um cofre dentro do banco e levar. Ele precisa de entrar na vida de alguém para que essa pessoa vá lá e faça aquilo que ele quer, que ele queria fazer, mas não pode. Então nós precisamos estar nos policiando todos os dias, né? A gente precisa estar se cuidando, orando, buscando, jejuando, nos reunindo, congregando, porque a congregação, ela traz força, né? A gente vai, um segura a mão do outro, um vai ajudando o outro em oração, e a gente vai falando das nossas fraquezas, né? Uns para os outros, e aquilo ali acaba nos fortalecendo como igreja, como povo, né? Então os indivíduos se tornam fortes, e uma igreja forte é feita por indivíduos fortes. Mas aqui nós vimos que Sansão, por muitas vezes, ele fez o que não era próprio de um nazireu, não era próprio, vou trazer para os nossos dias, contemporizando, para um cristão, para um crente convertido, né?
Por exemplo, ele vai lá e pega o mel que estava naquele cadáver, né? E vai comer, não pode nem tocar, então ele toca no animal morto e traz aquele mel para seu consumo e ainda contamina toda a tua família. Entendeu? Então, assim, muitas vezes nós fazemos a coisa errada e quem é punido não é só você que é crente. Você traz a punição para toda a tua família, para todas as pessoas que você gosta e você vai multiplicando aquela maldição na vida das pessoas. Por isso é importante a gente estar sempre em busca de oração, de consagração e não brincar com o mundo espiritual. O mundo espiritual é muito perigoso, o mundo espiritual é muito ardio. Ele é estratégico, ele envolve pessoas, ele vai movendo as peças e ele tem plano para acontecer daqui a 1000 anos, né? Ele não tem pressa de realizar o plano dele, ele tem as estratégias, ele é um estrategista, é um anjo caído, mas é um anjo, ele tem a inteligência de um anjo. Então, quando nós vacilamos, nos deixamos levar por nós mesmos, saímos da presença de Deus e debaixo da guarita de Deus, nós nos colocamos em situação de vulnerabilidade e o inimigo pode nos usar. Aí você pergunta assim, pastor, por que a gente ouve muito isso, por que eu sou dizimista e a minha vida não anda? Por que eu sou um dizimista e meu casamento está uma crise atrás da outra? Por que eu vou na igreja? Porque eu frequento, eu sou um frequentador, eu oro, eu busco, mas acontecem as coisas. Por quê, irmão? Porque alguma coisa está dando legalidade na sua vida. Observa quantas coisas Sansão fez que atraiu a atenção do inimigo, né? Desde se relacionar com mulheres que não eram do arraial dos judeus, a tocar em animais mortos, e outras tantas coisas que ele fez que acabou, a principal que a gente tem mais conhecimento foi a quebra do enigma, né? Deus fez Sansão forte para que ele pudesse combater com os homens, com os exércitos inimigos, né? Ele era um exército de um homem só. A Bíblia diz que ele, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens, ele sozinho matou 30 homens, né? Ele capturou 2000 raposas e fez com que elas entrassem no arraial dos filisteus e consumisse com a plantação, né? Com a seara. Glória a Deus. 300 raposas, perdão, tá, irmãos? Isso foi Sansão e tomou 300 raposas e tomando tições as virou cauda a cauda. Então, falei 2000 aqui, me perdoem, tá bom? Então, queridos, a nossa grande arma é estar diante da presença de Deus, é praticar aquilo que a palavra do Senhor propõe, tá bom? Não é a gente ficar brincando com as coisas de Deus, né? Quantas vezes a gente vê, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito e que eu acho que não é correto, não estou aqui falando não estou citando ninguém especificamente, mas, por exemplo, essa troca de unção. Eu queria a unção sobre a vida de fulano. Você acha que é justo, por exemplo, Deus ter colocado uma unção sobre uma pessoa e o outro não pagou preço nenhum e de repente aquela pessoa chega ali e recebe o que o profeta demorou uma vida inteira para conquistar? Não que Deus não faça isso, Deus pode fazer, mas a unção de cada um era diferente, tá? O Senhor ele vai te dar a sua unção segundo a tua busca, segundo a necessidade do teu ministério, né? Não existe isso de colocar a mão e ministrar a bênção, a unção na vida da pessoa, a multiplicação da unção. A unção é própria para cada um. Então, eu tenho que cuidar da unção que está sobre a minha vida, né? Eu sempre digo que o meu ministério, quem zela dele sou eu. Eu congrego numa igreja, a Igreja Batista Macadesh. Eu sou líder numa igreja, mas o meu ministério, a responsabilidade pelo meu ministério é minha, né? Não o ministério Igreja Batista Macadesh, mas o ministério José Pedro da Costa Sobrinho, o ministério do pastor Pedro. Sou eu que cuido das minhas atitudes, sou eu que tem que ter prudência para poder estar tomando as decisões corretas na minha vida e também na minha vida ministerial. Mas se eu cair, se eu vier desviar dos caminhos do Senhor, a Batista Macadesh pode continuar. E ela vai continuar, ainda que seja no mundo espiritual. Por isso eu tenho que cuidar da minha vida espiritual.
Eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar, eu tenho que pagar preço de oração pela minha vida espiritual, tá bom? Então, eu queria deixar essa mensagem para você nessa noite, ou nesse dia, não sei que hora que você está vendo essa mensagem, mas te dizer, irmãos, que você precisa se guardar para Deus. Não permita que o inimigo venha te seduzir para você falar qual é a sua fraqueza. Cada um de nós tem uma história, né? Antes de chegar na casa de Deus. Mas o inimigo não precisa saber a sua fraqueza. O inimigo não precisa saber qual é a sua dor. Quem tem que saber qual é a tua dor é o Senhor teu Deus. A gente não vai brincar com o inimigo, né? Eu vejo aí pessoas fazendo entrevista com o demônio, tanta coisa que eu acho desnecessário. Com o demônio a gente não brinca, irmãos. Com o demônio a gente não tem que perder tempo com ele. A gente tem que expulsar e mandar ele embora, né? Mas eu vejo, não, fica entrevistando, dando risada, aquela coisa. E foi mais ou menos isso que Sansão fez. Sansão foi dando espaço para o inimigo. E o inimigo foi entrando, foi achando espaço e acabou, num determinado momento, tomando conhecimento da força de Sansão, que poderia se tornar em fraqueza. Porque quando ele te rouba a tua força, você fica fraco. Se o inimigo te toma a tua espada, você fica vulnerável. Então, nós devemos nos resguardar. Nossa conversa é com Deus, a gente só fala sobre Deus. O inimigo, Deus cuida dele. Tiago disse isso. Ele falou assim que quando o inimigo foi contender com o corpo de Judas, melhor, com o corpo de Josué, de Moisés. Só um minutinho, eu vou. Livro de Judas, né? É um capítulo único, e no versículo 8 diz assim: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ou seja, nós não temos conversa com o inimigo. Nós temos que nos relacionar com Deus. A gente fala com o Espírito Santo, com a pessoa do Senhor Jesus, amém? Eu queria deixar essa pequena mensagem para você. Eu quero que Deus continue falando no teu coração aquilo que eu não falei, tá bom? E eu queria ministrar a bênção apostólica para que você possa ter uma semana abençoada, para que você possa receber a tua bênção, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós e permaneça hoje, agora e para sempre. Amém. Fique com Deus. Um abraço, um beijo no coração do pastor Pedro.